1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Mas antes de começar essa palavra, eu gostaria de fazer mais uma oração e fazer uma pergunta para vocês que estão aí. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Espírito Santo querido, eu não estou aqui por acaso, Pai. O Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Então, pelo nome de Jesus, que eu seja um instrumento de poder em Tuas mãos, e que essas palavras que forem ditas aqui nessa noite, neste lugar, possam entrar no coração dos meus irmãos que estão aqui, e algo aconteça na vida deles, Pai. Que eles não possam sair como entraram, mas o sobrenatural aconteça aqui nessa noite, pelo nome de Jesus. Aleluia! Eu falei que eu iria começar fazendo uma pergunta. Você ama a Deus verdadeiramente? Sim ou não? Agora eu vou fazer novamente a pergunta, você não vai me responder. Numa escala de 0 a 10, qual seria a pontuação que você destinaria a esse amor para com Deus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? Eu costumo falar para as pessoas que me conhecem que quem ama, demonstra. Vocês concordam comigo? Vocês podem repetir comigo? Quem ama, demonstra. Eu sou casado com a Elisângela já tem mais de 20 anos. O que adiantaria eu falar que eu a amo, que eu prezo muito ela, mas no meu dia a dia não demonstrasse esse amor? Nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no trato com os nossos filhos, nós precisamos ter esse sentimento de amor, mas no nosso dia a dia também demonstrar esse amor. E não foge à regra o nosso relacionamento para com Deus. Eu posso vir na igreja, eu posso levantar as minhas mãos, eu posso declarar que eu amo a Deus, mas no meu dia a dia não testificar esse sentimento que até eu posso ter. Mas quando eu tenho um sentimento e não testifico nas minhas atitudes e no meu dia a dia, eu posso ser considerado que eu não estou sendo correto ou honesto. Então eu gostaria que você guardasse no seu coração, se verdadeiramente você ama a Deus, independente da intensidade ou da numeração que você colocou no seu coração, que você possa demonstrar esse amor. Um dia, uma semana, não, meus irmãos. Quem é o vencedor segundo a Bíblia? O que chega até o final. Nós precisamos amar a Deus todos os dias, em todos os momentos. Mas você pode estar perguntando, pastor, é impossível. Tudo é possível ao que crê. Nós temos essa natureza adâmica que ainda existe dentro de nós, mas cabe a nós dominá-la, cabe a nós enfrentar essa natureza adâmica e cabe a nós demonstrarmos a nossa adoração e o nosso amor no nosso dia a dia. Então, se eu entrei aqui amando a Deus numa intensidade número 5, eu vou sair daqui convicto que eu vou amar a Deus e demonstrar para Ele o nível máximo, o número 10. Aleluia? Vocês já abriram? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Deus escolheu quem? Nós. Deus nos escolheu para nos conceder grande
honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Repitam comigo. Agora que eu me aproximei de Cristo. Lá no versículo 4 não fala assim, o apóstolo Pedro fala, olha, vocês que têm se aproximado de Cristo. Então não é para uma multidão de pessoas. O apóstolo Pedro está falando para as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que se aproximaram de Cristo, estão se esforçando para amá-lo de maneira incondicional. E o apóstolo estava se dirigindo para essas pessoas. E ele começa a dar características e traçar diretrizes para essas pessoas que realmente amam a Jesus. Ele fala, além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Agora vai comigo no verso 9. Vocês, porém, são povo escolhido. Já pensou que privilégio? Deus nos escolheu. Deus escolheu você para estar aqui. Deus escolheu você para adorá-lo. Deus escolheu você para exaltá-lo. Por isso, se você está aqui, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Olha a palavra sacerdotes aqui. Propriedade exclusiva de Deus. Então as pessoas que estavam se aproximando de Cristo, as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o apóstolo estava ministrando para ela, que elas são pedras vivas, que eles são sacerdotes santos, que Deus os escolheu, que agora eles são a nação santa, uma propriedade exclusiva de Deus, por acaso? Não também por acaso, com um propósito. E acompanhe comigo. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Eu acho que vocês não entenderam. As pessoas não tinham identidade, mas está falando agora vocês que estão se aproximando. Vocês são um povo santo, uma nação santa, sacerdócio real. Vocês são um povo de Deus. Eu posso escutar um amém? Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distâncias dos desejos carnais que lutam contra a alma. Agora, novamente, olha o propósito e olha o comprometimento desse chamado de estar em Cristo. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Meus irmãos, esses dias para trás, eu estava interagindo com o Espírito Santo, e eu fiz a seguinte pergunta para Deus, eu falei, Senhor, será que eu estou sendo muito fanático, ou será que eu estou exagerando na percepção que eu estou tendo desse chamado que o Senhor tem para a minha vida? Ou na percepção que eu estou tendo de como as pessoas estão conduzindo o Evangelho, e até mesmo vivendo o Evangelho nos nossos dias? Senhor, pelo nome de Jesus, fala comigo. E o Espírito Santo me levou nessa passagem, onde ele fala, olha, vocês são sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, mas não só por causa disso, com um propósito.
para que vocês sirvam de exemplo para as pessoas que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E através desse exemplo, o reino de Deus seja estabelecido em uma totalidade nessa terra. Mas algo que chamou muita atenção, a palavra sacerdote. O apóstolo fala, olha, agora vocês são sacerdotes. Vocês são sacerdotes. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, falando, olha, filho, você é sacerdote na sua casa, você é sacerdote no seu lar, você é sacerdote no meio dos seus amigos, você é sacerdote nessa geração. E quando nós temos esse entendimento real, além de eu ler a palavra, além de eu compreender a palavra, eu vou praticar a palavra. E aí começa o sacerdócio nos nossos dias. Eu fico encabulado, meus irmãos, eu creio na graça, mas eu não acredito na hipergraça. Eu fico muito preocupado, porque nós ligamos a rádio, nós vemos algumas denominações pregando essa hipergraça e banalizando o evangelho, e isso começa a entrar dentro das casas das pessoas, e as pessoas começam a ficar perdidas, sem um referencial. E quando se lê que Deus nos chamou para ser sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, as pessoas levantam a mão, mas sem entendimento. E eu afirmo para vocês que as pessoas estão levantando a mão e sem entendimento, por quê? Porque, primeiro, desconhecem qual é a função de um sacerdote no Antigo Testamento. E mais para frente nós vamos ler. E além de desconhecer a função do sacerdote no Antigo Testamento, acham que são sacerdotes e passam a viver de maneira conturbada e sem referencial dentro da sua casa, no seu trabalho e no meio que convivem. E eu fiquei preocupado, falei, Senhor, me perdoa se eu estiver errando. Mas graças a Deus, quando nós nos alimentamos da palavra, o próprio Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração que nós estamos em um caminho seguro. Aleluia. Você ama sua esposa? Você marido que está aqui, você ama sua esposa? Sim. Conduza sua esposa num caminho seguro. Esposa, vocês amam seus esposos? Conduzam eles em caminhos seguros. Pai, se vocês amam seus filhos, vocês precisam ter o real conhecimento do que é esse sacerdócio que o apóstolo fala para os cristãos. E além de conhecer o que é esse sacerdócio, praticar no seu dia a dia, da mesma forma que você vai praticar no seu dia a dia, esse amor por Deus, nós praticarmos no nosso dia a dia, esse sacerdote que vai resplandecer sobre os nossos filhos. Aí sim, eu que agora sou uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, vou desempenhar esse sacerdócio que Deus quer que eu desempenhe. Em uma área da minha vida, em todas as áreas das nossas vidas. Esta é a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 2 novamente. Você tem se aproximado de Cristo. Quantos aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante sua mão, deixa eu ver você. Então você se aproximou de Cristo. Alguns estão mais próximos, outros estão mais longe. Mas todos nós temos nos esforçado e vivido para a cada dia estar mais próximo de Deus, através de Cristo. E esse sacerdócio
é para mim e para você. Amém? Quando nós falamos de sacerdócio, meus irmãos, nós precisamos entender a essência da palavra e do chamamento. Quando nós lemos não precisa abrir, em Êxodo capítulo 28, a partir do verso 1, e Êxodo capítulo 40, nós vemos Deus falando para Moisés, Moisés, você vai levantar Arão e a tribo de Levi para exercerem esse sacerdócio. O povo havia saído do Egito, eles estavam em elaboração do tabernáculo, e Deus interage com Moisés, passando essa normativa de como deveria. E o próprio Deus institui essa função sacerdotal. Mas o interessante, meus irmãos, que ser sacerdote era, primeiro, para homens, segundo, para Arão e para os seus filhos. E a tribo de Arão, que era Levi, foi incumbida para ajudar Arão e seus filhos nesse sacerdócio, que são chamados os levitas. E nós vemos algumas particularidades. Ou seja, era o chamado para um homem, para a sua descendência e para os seus familiares. Com a nova aliança, nós vemos o apóstolo Pedro falando o seguinte: olha, agora, vocês que estão se aproximando de Cristo, vocês que querem, vocês que desejam, todos vocês serão sacerdotes. O marido, a esposa, os filhos dos seus filhos. Vocês serão sacerdotes, porque vocês têm essa vontade de estar próximo de mim. Só que de maneira errônea, meus irmãos, nós achamos que somos sacerdotes e não queremos replicar da forma que Deus instruiu. Nós precisamos entender que na nossa vida tudo tem um porquê. E agora que nós estamos debaixo da soberania de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, tudo tem um porquê e uma forma de se fazer. Eu não posso ser mais conduzido pelo que o homem acha, ou pelo que o profeta acha. Algo que eu tenho aprendido, eu tenho que ser conduzido pelo que a palavra me diz a esse respeito. Porque se eu for dominado pelos profetas, se eu começar a partir para um lado de exaltação do ser humano, meus irmãos, o ser humano ele erra, o ser humano ele é pecador, o ser humano ele é falho, o ser humano é inconstante, mas Deus não é. E quando eu vejo o chamado para ser sacerdote, nós vemos uma designação do próprio Deus, falando para com Moisés, e Moisés obedecendo essa palavra, chamarão. Ele fala: Arão, você e os seus filhos serão sacerdotes, juntamente com a tribo de Levi. Abre comigo em Números capítulo 18, marca aí em 1 Pedro, para a gente entender melhor ainda. Números capítulo 18. Pastor, eu tenho quantos minutos? Está tranquilo? Igreja, vocês estão apressados hoje? Amanhã é feriado. Ah, é mesmo. Não podia ter falado isso para mim, pastora. Vocês estão tranquilos, meus irmãos? Posso ficar tranquilo também? Porque minha esposa está falando que não ali, ó. Repete aí o gesto. Não, está vendo? Números capítulo 18. O Senhor disse a Arão: você e seus filhos, os seus parentes da tribo de Levi, serão responsabilidades por quaisquer ofensas relacionados ao santuário. Mas somente você e seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Traga os seus parentes da tribo de Levi, a tribo de seus antepassados, para ajudarem você e a seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança.
quando os levitas realizarem as tarefas que lhes forem designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer dos objetos sagrados, nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão as responsabilidades, eu quero frisar, as responsabilidades de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela, mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço no santuário e no altar, para que a minha ira não volte a se acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi, dentre todos os israelitas, seus parentes, os levitas, como presentes para vocês, consagrados ao Senhor para o serviço na tenda do encontro. Mas vocês, seus filhos, os sacerdotes, devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar, e ao qual está atrás da cortina interna. Eu lhe dou o serviço sacerdotal como um presente. Aleluia? Deus fala para Arão: Arão, eu lhe dou o serviço sacerdotal como um presente. Meus irmãos, nós precisamos entender que o sacerdote, ele era responsável pelos sacrifícios no templo. O sacerdote, ele era o responsável de ter essa interação com Deus e passar para o povo, e do povo passar para com Deus. O sacerdote, ele tinha responsabilidades, de ter essa responsabilidade, de ser representante nessa terra. E Deus finaliza: olha, Arão, não coloque isso como um peso, mas encare isso como um presente. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 12, a palavra fala que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. E vocês lembram que eu perguntei para vocês se vocês amam a Deus verdadeiramente? Eu perguntei para vocês aqui se vocês amam a Deus. E o apóstolo estava falando que as pessoas tinham chamado para ser sacerdotes porque elas estavam se aproximando de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu aceito não somente a salvação, eu aceito não somente a vida eterna, mas eu aceito também ter um comprometimento de andar de maneira santa diante do próprio Deus na minha geração. Então, meus irmãos, pelo contrário que tem sido pregado na nossa geração, ser cristão, ser crente, envolve comprometimento, envolve santidade, envolve união. E Deus completa: olha, não encare isso como um peso, isso será um presente para vocês e para os seus filhos e toda a sua futura geração. Isso é um presente, meus irmãos. E por que eu estou falando isso para vocês nessa noite? Nós estamos, a igreja, a congregação aqui está vivendo um mês da família, não é isso? Nós estamos vivendo um mês da família, onde nós trazemos os nossos filhos, trazemos a nossa esposa, oramos pelos nossos esposos. Estamos aqui na presença de Deus, levantando as nossas mãos, declarando que amamos a Deus. Mas eu acredito que na nossa geração, o sacerdote é um instrumento poderoso na mão do Senhor. Somente através da restauração sacerdotal nos nossos dias, nós teremos condições de verdadeiramente sermos abençoados pelo próprio Deus e testificar e presenciar essa bênção passando para os nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Era isso que o apóstolo Pedro estava falando. Vocês são sacerdotes agora. Isso envolve comprometimento.
Isso envolve engajamento. Pelo nome de Jesus, meus irmãos, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida com Deus, mas pelo nome de Jesus, que você verdadeiramente aceite ser esse sacerdócio real, aonde quer que você esteja. Algo precisa acontecer na sua vida. Eu creio no Evangelho, mas não creio no Evangelho barato que está sendo pregado. Eu creio no Evangelho que Deus nos chamou, Deus nos redimiu, Deus perdoou os nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa natureza adâmica, mas agora eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me amou como eu era. Mas eu preciso ter uma mudança de vida constante. Eu preciso entender verdadeiramente a essência da palavra sacerdote e colocar isso na minha vida. É muito fácil, você é cristão? Sou, mas você vive o Evangelho? Uai, vivo. Como? Foi aí que eu entrei em conflito com o Espírito Santo, pastor. Falei, meu Deus, será que eu estou ficando muito radical? Porque a cada ano que passa na minha vida, eu tenho percebido, e eu até conversei com a Eliane esse dia para trás, né? Eu falei, Eliane, você me conhece, você tem quase 20 anos. De 20 anos para cá, eu não mudei o meu posicionamento diante do Senhor. Pelo contrário, ano após ano, eu tenho me esforçado, eu tenho lutado contra a minha natureza, para agradar a Deus e verdadeiramente exercer esse sacerdócio. E olha que eu não estou falando, igreja, de salvação, tá? Não estou falando de salvação. Eu estou falando de você viver uma vida com um propósito, segundo os princípios e fundamentos da palavra. Palavra com princípios e fundamentos. Vida cristã com fundamentos e princípios. É o que nós precisamos. Vocês concordam comigo? Se eu fizer uma enquete aqui e fazer uma pergunta para a igreja se Davi era um homem de Deus ou não, todos vão concordar que Davi era um homem de Deus. Vocês concordam comigo? Eu concordo, Davi era um homem de Deus. E você vai abrir comigo em 1 Crônicas, capítulo 13. Eu quero mostrar para você, meus irmãos, a importância do sacerdócio dentro de uma família. A importância da vivência desse sacerdócio que o apóstolo Pedro nos fala no Novo Testamento, na Nova Aliança, para a gente ser testemunho para as pessoas que eram ímpias. E eu quero provar para vocês que até os homens de Deus se equivocam quando desconhecem qual é a plena vontade de Deus, não só para com a sua vida, mas na sua geração. E presta bem atenção no que nós vamos ler. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo, e se for a vontade do nosso Senhor, nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a se fazer. Presta bem atenção, era a coisa certa a se fazer. Eles queriam resgatar a arca da aliança. A arca simbolizava a presença de Deus. Onde estava a arca, estava a presença de Deus. O povo estava sedento pela presença de Deus. Davi queria a presença de Deus. Até aqui nada de errado. E creio que a maioria de nós somos assim. Verso 4, toda a comunidade concordou,
pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito ao sul, até Lebo-Hamate, ao norte, para trazerem a arca de Deus, que estavam em Kiriat-Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamado de Kiriat-Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aô guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cântico e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele os matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali, mesmo na presença de Deus. Verso 11. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor se irrompeu contra Uzá e o chamou aquele lugar de Perez Uzá. Meus irmãos, eu vejo aqui pessoas muito bem intencionadas, pessoas com motivações corretas em seus corações, mas pessoas que por causa do grande tempo que havia passado, se esqueceram da forma que Deus é e da forma que Deus age. Passarás os céus e a terra, porém, as minhas palavras não. Quando eu leio a Bíblia, eu não posso separar a Bíblia em Novo e Antigo Testamento, eu tenho que ter o entendimento. A Bíblia toda é a palavra de Deus e nela está testificada a vontade de Deus, não só para a minha vida, mas para a minha geração e toda a geração futura. Davi sentia a necessidade de ter a presença de Deus, como todos nós sentimos. Davi estava certo nas suas intenções. Mas do que se refere a trazer o sacerdócio para dentro da nossa casa, não basta estar bem intencionado e não basta aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. É forte essas palavras. Por que não basta? Porque além de eu ter o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho que pregar na minha casa a palavra, a vontade de Deus, para que a minha família, os meus filhos e a minha descendência pratiquem ela. Ser sacerdócio, meus irmãos, não é tão simples assim. É algo muito sério. 1 Crônicas capítulo 15. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou, olha aqui meus irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus mesmo, porque ele reconheceu que ele estava bem intencionado, mas ele estava agindo errado. Davi, ele consultou as Escrituras, ele consultou conselhos, ele falou, olha, eu não vou desistir da presença de Deus, mas algo está errado no nosso meio, algo está errado na nossa vida, nós precisamos consertar, porque nós não abriremos mão da presença do nosso Deus. Não é errado algo estar errado na sua família, errado é você não reconhecer os erros e não se prontificar em mudá-los, isso é errado. Porque agora não tem mais desculpa, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, e agora nós devemos ser exemplo, isso é ser sacerdote, exercer o sacerdócio em todas as áreas da minha vida. Vamos dar andamento. Em seguida ordenou,
ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus. Vocês identificaram um dos erros aqui? As pessoas estavam bem intencionadas, as pessoas queriam a Deus, eu quero a Deus, eu quero a Deus, eu quero a Deus. Nós conseguimos a presença de Deus, nós estamos com a arca, vamos colocar ela no melhor carro de boi. Se esqueceram das veredas antigas, se esqueceram dos caminhos antigos, se esqueceram da aliança. Deus tinha falado para Moisés: Moisés, Arão e os seus filhos serão sacerdotes. E para ajudar Arão e seus filhos, chama a tribo de Levi para ser os levitas. Eles serão responsáveis no serviço do tabernáculo. Eles serão responsáveis em cuidar das minhas coisas. Eles serão os meus representantes nessa terra. Somente os levitas e os sacerdotes poderiam ter tal função de carregar essa presença nos ombros, não numa carroça. E o apóstolo Pedro fala: olha, vocês são chamados não por acaso, mas com um propósito. E vocês lembram qual era? Para ser exemplo para as pessoas. Ser exemplo para as pessoas não é para qualquer um, são para os sacerdotes. Ser exemplo para as pessoas, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser bons pais, são para os sacerdotes que amam a Deus de maneira incondicional. Desculpa, meus irmãos, mas ser crente não basta estar bem intencionado. Você tem que exercer o sacerdócio. Se você não exercer o sacerdócio, algo está errado. Acompanhe comigo no verso 11. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os chefes dos levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadade. E disse-lhes: vocês são os chefes das famílias dos levitas, consagrem-se. Davi tem uma nova visão de Deus. Davi consulta as escrituras, Davi consulta as leis, Davi consulta a Torá, e ele fala: eu errei, mas eu não vou errar mais, porque a presença de Deus no nosso meio é tudo o que eu preciso para viver. Onde tem a presença de Deus, meus irmãos, existe a presença, existe a paz, existe a prosperidade, existe o equilíbrio. Se alguma coisa na sua vida está desequilibrada, é porque em alguma área da sua vida você não tem exercido esse sacerdote genuíno. Não o que os pastores têm falado, mas o que a palavra fala para você. O que Deus quer de nós? Que a gente tenha a paz do Senhor Jesus. Quem quer a paz do Senhor Jesus? Quem quer ser abençoado? Eu não estou falando de dinheiro não, meus irmãos. Ser abençoado é você sair do seu trabalho, voltar na bênção de Deus, chegar na sua casa, ver os seus filhos abençoados, o seu casamento abençoado, você verdadeiramente usufruindo de todas as promessas de Deus. Quando eu falei que nós precisamos restaurar o sacerdócio na nossa casa, é para isso. Para que a gente nessa terra, no presente momento, possamos usufruir das promessas de Deus. Porque se eu não fizer isso, eu corro sério risco de viver uma vida cristã miserável. E eu posso afirmar para você, essa não é a vontade de Deus na sua vida. Deus quer que nós tenhamos vida e uma vida em abundância. Vamos acompanhar. Consagre-se vocês e todos os seus parentes levitas
para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparamos para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes, os levitas se consagraram. Se consagrem pelos seus filhos, meus irmãos. Não abra mão da presença de Deus. Hoje você é sacerdote. Hoje você é nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Não existe porquê. Não existe motivos mais para que essas bênçãos não te acompanhem, para que essas bênçãos não estejam sobre vocês. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Mateus capítulo 5, verso 17. Já na Nova Aliança, já no Novo Testamento, Jesus fala: eu não vim abolir a lei de Moisés, mas cumpri-la. Isso é graça. Jesus falou: olha, eu não vim anular a lei. E nós precisamos entender que a lei não é o que está lá em Êxodo capítulo 20, onde tem os 10 mandamentos. Jesus veio cumprir a lei e acrescentar. Certa vez perguntaram para ele: quais os principais mandamentos? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E depois? Mas ele falou: olha, um novo mandamento vos dou, em 1 Pedro. Ama o seu próximo, como eu vos amei. Ou seja, Jesus não veio abolir, veio complementar. Porque quando nós amamos o nosso próprio, com o nosso amor, nós amamos de maneira errada e falha. Quando nós amamos com o amor de Cristo, nós amamos de maneira sacerdotal. É totalmente diferente. Salmo 119, verso 11. Guardei as tuas palavras, as tuas leis, no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. Salmo 119, verso 15. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 23. Eu errei, meus irmãos, perdoe. E eu quero finalizar essa palavra da mesma forma que eu comecei, fazendo uma pergunta. Você ainda ama a Deus, depois de tudo que foi falado? Ou então, se você achava que amava a Deus lá em pontuação 8, será que a sua pontuação não deve cair lá para 1 ou 2? Depois de tudo que nós falamos aqui? Abre comigo em João capítulo 14. João capítulo 14. Pastor, tem como o rapaz do louvor vir aqui? Eu creio que o Espírito Santo vai colocar uma canção no seu coração, meu irmão. Não tem nada programado, mas eu creio de todo o meu coração.
Vocês perceberam que o sacerdote ele tinha também a função de guardar as leis do Senhor e passar para as pessoas qual era a vontade de Deus? Nós precisamos entender que as leis é a vontade de Deus. E nós não podemos mais carregar essa vontade de Deus como algo pesado na nossa vida. Meus irmãos, tira isso do seu coração. A lei ela é boa. João capítulo 13. João capítulo 14, verso 15. Vocês falaram que amam a Deus, certo? Ama mesmo? Levante sua mão, quem ama a Deus? Oh, glória ao Senhor. Graças a Ele por isso. Mas olha o que fala em João capítulo 14, verso 15. Jesus falando para os seus discípulos, falando para os cristãos, falando para aqueles que estavam seguindo Ele, que estavam ouvindo Ele. E Jesus fala, olha, vocês estão falando que me amam. Eu vejo que vocês estão declarando que me amam nas ruas da cidade, vocês estão congregando nas casas, vocês estão indo nas sinagogas, falando que me amam. Mas, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Certa vez Jesus falou, olha, vocês estão falando com palavras que me amam, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós falamos de coração na Bíblia, o que é o coração? O coração é um órgão responsável por pulsar o sangue no nosso corpo. Mas toda vez que você ouvir coração na Bíblia, nós precisamos entender que coração é o centro da vontade do homem. Vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. João capítulo 14, verso 21. E Jesus complementa mais uma vez. Aqueles que aceitam os meus mandamentos, aqueles que aceitam os meus mandamentos, aqueles que aceitam o desafio de ter uma mudança de vida, aqueles que aceitam em colocar o sacerdócio na sua casa, aqueles que me amam de maneira incondicional, aqueles que aceitam os meus mandamentos. E é só aceitar, meus irmãos? É só batizar e entregar a vida para Jesus, meus irmãos? Não! É só levantar os braços e declarar eu te amo? Não! O sacerdote vai muito além disso. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Senhor Jesus, nós queremos te louvar com os nossos lábios, mas não permita que o nosso coração esteja longe do Senhor. Nós queremos ter as tuas leis, nós queremos ter os mandamentos, Pai, mas nós queremos ir além disso. Nós queremos viver os teus mandamentos. Nós queremos ser exemplos para as pessoas. Verdadeiramente, Pai,
nós estamos entendendo o que é ser sacerdote, o que é exercer o sacerdócio, e nós não temos mais desculpa, Pai. Nós te amamos. Verso 23, Jesus respondeu: quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos morar com Ele. Agora eu aceito os mandamentos do Senhor. Eu coloco no meu coração, no centro da minha vontade. Eu fico indignado com a geração que nós estamos vivendo, e além de aceitar, eu vivo os mandamentos. E com as minhas atitudes nessa terra, eu provo para Deus que eu amo cumprir esses mandamentos. Eu provo para Deus: Deus, eu te amo. Eu estou provando que eu te amo. E quando eu faço isso, a palavra fala: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos morar nele. Agora, você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Quando alguém falar para você que está cheio do Espírito Santo, olha os frutos dela. Isso é ser sacerdote. Isso é uma demonstração de amor para com o próprio Deus. Eu aceito, Deus. Eu aceito os teus mandamentos. E pratico no meu dia a dia. Mesmo sendo imperfeito, eu estou lutando contra essa natureza. E tudo isso, Pai, porque eu te amo. Pelo nome de Jesus.